Boa noite, pessoal. Hoje no nosso programa nós vamos trazer um convidado especialíssimo. Correu de Fórmula Indy, correu de GT3, correu num monte de coisa, na Stock também. Mas antes eu queria convidar vocês a assistir esse videozinho que eu preparei surpresa para os meus amigos. Felipe, solta o VT. Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui um carro que eu achei que eu nunca fosse dirigir na minha vida. Uma CLK, carroceria W208, 1999, de padrão de acabamento Elegance, com motor V8 4.3. É um carro fascinante. É um carro, assim, de muito luxo, porque ela é da linha Elegance. Você pode ver, ela tem acabamento de madeira e tal. O design desse carro na época foi marcante, né? E inovou, porque era uma época que já não tinha mais cupês, né? Eram muito raros os cupês. E nessa categoria de carros grandes, os cupês estavam escassos. Com esse motor V8, meu Deus do céu, é impressionante. Esse carro aqui é do ano de 1999 e tá novinho, novinho, novinho. Eu tô muito impressionado com ele, como é que naquela época ela já estava à frente dos outros carros. Já é um carro com farol de xenon, ele tem som assinado, os bancos elétricos, computador de bordo, ar dual zone digital, sensor de ré. É um carro muito legal. Tudo fazendo parte do projeto do carro. O interior dele tem muito luxo. Ele começou com um padrão no couro que só tem na Mercedes. O teto solar dele é elétrico, muito bacana. A W208 introduziu no mercado a nova Face Family da Mercedes. Isso implicou num design novo, moderno, que nunca havia sido posto em prática, com novos tipos de carroceria e novos modelos de automóveis. Esse carro aqui é um cupezão grande, com linha da cintura alta, teto baixo, frente comprida e traseira curta. É quase um muscle car americano, só que sobe. Isso deu um ar para esse carro diferenciado. Não existia produto algum no mercado na época da concorrente. A BMW nos anos anteriores teve a Série 6, a 635, né? E a M6. Mas na geração desse carro aqui, esse carro a Mercedes nadava de braçada, porque só tinha ela. Era um carro tão impressionante para a época que isso só veio aparecer na concorrência em 2002, 2003. E eu me lembro da versão de competição desse carro aqui. Cara, era demais. Aqueles 4 faróizinhos redondos que a Mercedes colocou nesse carro aqui ditou uma moda e um novo padrão de design que todas as outras montadoras começaram a seguir. O rodar dela, bicho, parece que eu tô rodando num colchão de ar. É uma coisa assim impressionante o conforto desse carro. É demais. E o motor é torque o tempo inteiro. Se eu der motor, ó, olha, o V8 abrindo. Meu Deus do céu, é uma coisa... E o carro roda que não faz barulho, ele roda macio. Tem a característica de um Mercedes-Benz. Historicamente, a Mercedes, ela traz pra gente esse padrão de refinamento, porque aquilo que o Plínio falou no episódio da C43, o cara quando tem um Mercedes, ele já curtiu, já viveu e sabe o que tem de bom na vida. O proprietário da Mercedes é um senhor que já viveu, sabe o que existe de bom da vida, sabe o prazer de ter um carro rápido, mas também não quer abrir mão do conforto.
velocímetro dele aqui tem uma escala de 260 km por hora. Isso aí a gente já tem ideia de que é um carro rápido, feito para andar em autobahn, né? Andando com ele aqui a 70 km por hora, a carroceria nem inclina. O câmbio dele é um automático e ele é diferenciado dos câmbios atuais porque ele ainda não tem aquela eletrônica no câmbio. É com conversor de torque, é um câmbio bem tradicional. Agora, ele tem controle de estabilidade, tem ABS, tem tudo que um carro moderno tem. Esse carro aqui já tinha em 1999. É impressionante a sobriedade do design desse carro. A carroceria não tem um vinco, ela é limpa. É uma coisa, sabe, você olha a linha da cintura dela, ela só está lá levemente insinuada, ela não tem vinco, não tem fresta. É um carro liso, sóbrio, feito para o vento fluir, isso a gente já percebe logo no desenho dela. É um carro bem na mão. Agora eu estou a 80 km por hora, vou entrar numa curva aqui de alta, mas a 80 por hora, e ele é bonzão de curva mesmo. A frente aponta e o carro vai para onde eu quero. Apesar dele ser um carro monstruoso em termos de tamanho, ele é enorme. Ele não parece ser um carro do tamanho que ele é rodando. Isso acontece por quê? Por causa de dois motivos. O motor V8, com mais de 280 cavalos, e a tração traseira. Isso tudo contribui para facilitar esse carro aqui no rodar. Isso faz com que o carro seja muito gostoso de guiar. Eu não esperava que esse carro aqui fosse do jeito que é. Eu esperava mais ou menos parecido com o Opala. Mas não é não, ele é muito rápido. Como vocês puderam ver agora, a gente saiu de 60 para 80 muito rápido. A FIA usou esse carro aqui como safety car da Fórmula 1 nos anos 90. E eles eram lindos, eram prata como esse carro aqui. É um carro forte com motor V8 e tem uma aceleração impressionante. Então realmente é um carro impressionante, pessoal. Se eu teria um desse, é claro que eu teria um desse. É um cupezão lindo, adorei. Boa noite, pessoal. Bom, eu queria anunciar a vocês que hoje nós trazemos aqui, é uma honra receber Luiz Garcia Júnior. Felipe, mostra aí. Luiz, é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês, poder dividir aí um pouquinho das experiências, né, que a gente adquiriu aí ao longo de muitos anos aí nas pistas, nos boxes, né? Então, eu agradeço aí o convite do Gildo e espero que a gente tenha um bate-papo bacana, gostoso, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais aí da minha história, um pouquinho das histórias aí de automobilismo. Cline e Gildo, vocês têm alguma colocação? Seja bem-vindo aqui ao programa. Olha, eu devo confessar para você que eu tenho aqui uma lista enorme de perguntas para fazer. Estou até organizando aqui qual que eu vou fazer primeiro, porque a curiosidade aqui ela é gigantesca. Então, se prepara, porque vai ter pergunta mesmo aí para a gente falar, para a gente escutar, né, você falando, né, e eu saber mais da sua história, né? Inclusive, eu até estava brincando aqui com o André, falando sobre Daytona, Indianápolis, tem um monte de coisa que a gente quer saber. Gildo, é com você. Eu me sinto honrado, acho que falo em nome de nós três e de todo mundo que está assistindo o canal Soler, que faz parte do programa Ao Volante, da Priority Conteúdos também. Muito obrigado, a sua gentileza, a sua bondade, tomando seu tempo. Luiz Garcia Júnior, que eu pude ver nas pistas, eu de cima, ele de baixo. E acho que nós temos que fazer um agradecimento, Luiz, ao grupo IndyCar Brasil, ao Fabinho, ao Alessandro, ao Everton, ao Júnior, ao André, ao Douglas, ao Rodrigo, que me deram esse presente enorme que foi reencontrá-lo. E hoje, você já me deu trabalho, porque eu fui fuçar, virar e tudo mais, e trouxe, ó, Nazaré 2000, a original, tá aqui, guardadinha, saiu do meu museu, da minha caixinha, para cá, e depois eu vou fazer uma perguntinha sobre o que aconteceu numa quase relargada que você deu trabalho para a gente lá em Nazaré, hein? Mas continua aí, André. Bom,
Antes da gente começar aqui a falar o bate-papo, eu queria lembrar vocês hoje que é aniversário de 70 anos da televisão. E essa nova forma de televisão que a gente está fazendo, o streaming, veio para ficar. E eu queria agradecer a todos os meus colegas de trabalho da TV Globo por terem me dado esse suporte ao longo dos anos. Mostra aquela fotinha aí do pessoal na transmissão da Mega Rampa, Felipe. Aí, isso é uma equipe de transmissão ao vivo de um evento. Vamos voltar. Luiz Garcia, conta um pouquinho pra gente de como foi que você começou, de como é que iniciou a sua carreira até chegar no ponto mais alto aí do automobilismo. Bom, eu desde muito pequeno sempre fui muito praticante e fã de esportes, né? De tudo quanto é esporte, eu tive a oportunidade de, desde muito cedo, de começar. Meus pais sempre incentivaram muito que a gente fizesse prática esportiva, né? E foram dando as oportunidades para mim. Eu fiz judô, eu fiz natação, eu fiz basquete, e eu sempre tinha uma boa habilidade nesses esportes que eu praticava, né? E meu pai gostava muito de velejar, então ele me levava nas regatas, ele me botou na escolinha de Optimist aqui no Yacht Clube de Brasília. Eu velejei, competia no Optimist, competia com ele, com os amigos dele em regata de cabinados e tal. E aí, mais para frente, eu fui crescendo um pouquinho mais, saí do Optimist e meu pai me deu um laser, né? Eu até brinco que eu abandonei o laser pelo automobilismo, sorte do Robert Scheid. Então, eu tinha um laser e eu brincava aqui no lago, competia e tal, mas aquilo ali ainda era um pouco assim lento para mim, né? Eu ia nas regatas de cabinado e ficava lendo revista em quadrinho dentro da cabine, só servindo ali de lastro e de peso. Mas, enfim, finalzinho dos anos 70, né? Ali por volta de 79 e certamente em 1980, porque aí eu já me lembro muito bem, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. Comecei a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Nelson Piquet, que era um amigo da família, né? A minha mãe e a irmã do Nelson foram colegas de colégio, a gente frequentava muito a casa da dona Clotilde. Então, ali, para mim, pequeno, aquele cara que estava ali nas pistas, na televisão, era o Nelsinho. Né? Era o Nelsinho, amigo da família, e a gente estava ali torcendo por ele. Eu, naquele momento, com 9, 10 anos de idade, eu não tinha assim, a dimensão do que era, né, um piloto de Fórmula 1. Naquele momento estava começando a aprender e comecei a me apaixonar pelo esporte. Em 84, eu com 13 anos, resolvi me aventurar no kart. Né? Meus primos começaram a andar de kart, fiquei com vontade também de andar de kart, de ter um kart, insisti com meu pai que me desse uma oportunidade de andar de kart. E meu pai, adepto da vela, falava, para que você quer ir para um autódromo, ficar cheirando fumaça? Você tem aqui seu barco, a natureza, o lago. Eu falava, mas pai, é legal, mas é meio devagar, eu queria tentar o kart, pô, meus primos estão bem. E aí ele falou, se você quiser um kart, então você vai ter que vender o seu laser e comprar um kart. Gente, eu tinha 13 anos, eu em uma semana vendi o laser e comprei um kart usado e me matriculei na escolinha. Quando chegou na outra Me semana, desculpa, falei, seu Luiz, mas foi o que ele fez de melhor. Passou uma semana, falei, pai, já vendi o barco, já comprei o kart e já estou na escolinha. Vai ter competição nesse fim de semana. Aí foi, a família assistir, ele viu que eu estava. Realmente eu fiz. Olha, eu nem lembro os detalhes, mas hoje, quando eu vejo meu filho de 13 anos e eu olho para trás, eu tinha a idade dele, eu fiz aquilo, eu falo assim, caraca, né? O moleque foi abusado. Enfim, mas comprei o kart, comecei na escolinha, era com o Amir Nasser, que depois fez carreira, tio do Felipe Nasser, né? O Amir Nasser foi o primeiro professor. Depois eu comprei, enfim, eu fui andando bem. Meu pai viu que eu realmente estava muito dedicado e queria aquilo. E aí, bom, isso acho que até pode ficar para uma história daqui a pouco. A gente continua daqui a pouco. Mas enfim, assim começou a minha carreira no kart. A gente mais para frente melhorou questão de equipamento e tal. E começou aí, aqui em Brasília, no kartódromo do Guará,
moleque abusado que vendeu o barco à vela para se aventurar nesse mundo aí de corridas. É com vocês aí, pessoal. Ô, André, Gostei. Luiz, eu tenho que também fazer um agradecimento. Eu sei que você tem uma família belíssima. Quero agradecer a sua esposa, a sua filha, seus filhos, que têm um excelente gosto para futebol, aprovado, não discuta, o pai tem que seguir o exemplo. A gente sabe que tem gente aqui vendo esta live hoje que deve estar assim, aqueles mulambo e tal. Mas, ó, adorei, parabéns. Também quero agradecer a sua família, a gentileza, a gente está tomando o tempo deles com você aqui. Mas é muito importante, o Canal Soler são fãs, o programa O Volante, ele atinge fãs do automobilismo, do universo do automóvel. Então, trazer vocês e valorizar as pessoas que fazem acontecer é o grande objetivo nosso. E que seja uma homenagem a todos os pilotos, todos os praticantes. Eu queria te perguntar uma coisinha. Você diria que o Luiz Garcia Júnior ele só passou a surgir, não a surgir, mas a aparecer de verdade quando você foi para a Fórmula Ford? Você diz o piloto? Ou... Sim. Não entendi, Gil. Desculpa. O piloto? Você ser reconhecido como um piloto, né? Ser famoso como piloto. Só quando você ascendeu, chegou na Fórmula Ford? A Fórmula Ford fez uma diferença muito grande, né? A gente tinha naquele momento as corridas transmitidas ao vivo pela Rede Manchete, se eu não me engano, a TV Tarobá gerava e a Rede Manchete transmitia ao vivo, né? Em rede nacional, TV aberta. A gente não tinha essa infinidade de canais que tem hoje, então a gente tinha praticamente quatro, né? Eu acho que a gente tinha Manchete, Globo, SBT e Bandeirantes, Record, talvez, né? Então fez uma diferença muito grande, né? Eu era bem conhecido em Brasília no kart, eu já tinha ganhado tudo aqui, eu vinha ganhando nas categorias todas, vinha me destacando aqui. Eu fui muito bem em 2 brasileiros que eu fiz, né? Então assim, já tinha dentro ali do circuito do automobilismo, eu já tinha uma carreirazinha sólida no kartismo, né? Até porque naquela época era um pouco diferente também. Os pilotos corriam mais nos seus campeonatos regionais, os regionais eram muito fortes, e aí a gente ia para um brasileiro no meio do ano, aonde o pau quebrava, né? E ali todo mundo se encarava. Olha, eu sinto falta disso no kartismo hoje no Brasil, porque aquilo ali era simples, era objetivo, e você conseguia medir quem era quem. Eu depois até tive dificuldade de acompanhar o que aconteceu no kart aqui, com a quantidade de categorias, de motores, de campeonatos, isso e aquilo. Os pilotos têm que ter mais recursos, porque eles têm todos que ir para o Campeonato Paulista, né? Não era uma necessidade absoluta nos anos 80, eu acho que início dos anos 90, não era tão necessário. A gente conseguia começar e se destacar nas seus próprios estados. Enfim, mas quando eu subi para a Fórmula Ford, o primeiro ano, eu já me destaquei em algumas corridas e foi um ano muito difícil, porque foi o ano do Plano Collor. Foi um ano que o campeonato era para começar, vamos dizer, em março ou abril, e foi começar em julho, né? Foram 6 meses ali, foi de repente parecido com esse ano aí de pandemia, onde a gente teve uma parte do ano aí perdida, né? Mas enfim, eu me destaquei no meu primeiro ano, né? Consegui alguns pódios, um carro que a gente construiu literalmente no fundo do quintal, né? Eu viajei para a Inglaterra, tem histórias interessantes. Eu viajei para a Inglaterra 2 vezes para comprar as peças todas. Então eu pegava, a gente não tinha Google, não tinha Uber, não tinha nada disso. Eu ia para a banca, comprava a revista Auto Esporte, comprava o jornal Motor News, ia lá nos classificados. Aqui é o cara que vende as engrenagens Hewland para o câmbio. Aqui é o cara que fabrica mola. Aqui é o cara que fabrica os relógios. E saía de trem, de táxi, do que fosse para o interior da Inglaterra, comprando as peças, as coisas. Trouxe para Brasília, montei junto com o mecânico argentino, Daniel Gonzalez, e mais um ajudante. A gente construiu o carro praticamente todo. Né? A gente comprou a parte tubular e a carenagem do seu Minelli.
E o resto todo a gente fez aqui no fundo do quintal. E já na primeira corrida eu pontuei, na segunda eu fiz um pódio, na terceira eu fiz um pódio, na quarta estava andando na frente, eu cheguei na penúltima corrida disputando o campeonato com o meu primo Paulo. Eram os dois primos ali disputando o campeonato, né? Infelizmente eu tive uma quebra de motor em Brasília, nessa penúltima etapa. E depois eu tive uma corrida muito boa em Goiânia, onde eu fui muito rápido. E aí eu fui convidado para fazer um teste pela equipe Texaco Petrópolis, né? Era a equipe, naquele momento, mais bem estruturada. Eles estavam abrindo uma vaga, e aí eles convidaram 10 jovens revelações ali no momento para fazer o teste para ficar com essa outra vaga. Então a gente foi para Jacarepaguá, eu fiz os testes lá e fiquei com essa vaga. E no campeonato de 91 eu fui muito bem, ganhei o campeonato, e aquilo realmente deu um destaque nacional muito grande, né? TV, jornais, enfim. Então, Ô, Luiz, vamos dar boa noite para o pessoal que chegou aí, que está nos assistindo, né? Nós estamos aqui nos assistindo aqui, que já mandaram perguntas. Danusa Palhares, Fábio Mota, Marcelo Conte, Jonas Gripe, Jackson Glatz. Bom, tem um monte de gente aqui. Eu estou lendo os que eu sempre vejo aqui, passando por aqui, né? E tem uma pergunta. Solta a pergunta em vídeo que a gente recebeu aqui para ver se o nosso amigo consegue responder. Vamos lá. Felipe, cadê a perguntinha? O Felipe quer me deixar com cara de massa mordida. Cadê a pergunta? Oi, pessoal do canal Soler, Luiz Garcia, tudo bem? Queria deixar aqui uma perguntinha para vocês, dividida em duas, vai. A primeira, qual o maior piloto, maior adversário que você viu nas pistas na Fórmula Indy? Quem que mais te impressionava? A segunda é a seguinte, Lewis Hamilton será o maior piloto de todos os tempos? Ele será maior que Schumacher, Fangio? Fala pra gente o que você pensa disso. Obrigado, um abraço aí. Obrigado. Então vamos lá. Lá na Fórmula Indy, eu acho que o cara assim, que mais me impressionou nos anos que eu estive lá foi o Juan Pablo Montoya. Muito rápido, uma capacidade incrível de andar com pneu frio, né? A gente lá não tinha os aquecedores de pneu depois dos pitstops, né? Não usava aquecedor de pneu, e ele tinha uma capacidade assim absurda de andar muito rápido com os pneus ainda frios, né? Ainda fora da temperatura e da pressão, que era uma coisa impressionante, fazia muita diferença. Na Fórmula 1, essa qualidade ele não conseguia explorar tanto por causa do uso dos cobertores térmicos, né? Mas se a gente olhar lá para trás, ele mesmo assim ele ainda era muito rápido nessas condições, né? Mas eu andei com caras assim fantásticos, né? Eu não posso deixar de citar, vou ter que citar um caminhão de gente aqui, como Gil de Ferran, Michael Andretti, Zanardi, assim, Dario Franchitti, que foi meu adversário desde a época da Fórmula Opel, né? Assim, eu vou ter que falar muito nome, o Cristiano da Mata, e por aí vai, muita gente boa, mas o Montoya tinha essa habilidade muito particular, que é uma coisa muito difícil de você ver, tá? Era um ponto fora da curva, era uma coisa que me impressionava. A segunda pergunta sobre o Lewis Hamilton. Eu acho que ele tem tudo aí para bater todos os recordes, né? Eu, pessoalmente, não sei se, na minha avaliação pessoal, considero ser o melhor da história, como eu não sei se eu considero o Schumacher o melhor, né? Os números dele até o momento são os melhores, né? Mas são condições muito particulares. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu penso, tá? O Hamilton, todos os campeonatos que ele ganhou, ele teve nas mãos o melhor carro. Isso é indiscutível. A Mercedes tem sido o melhor carro, o carro imbatível nesses anos todos.
Eu acho que é uma coisa indiscutível. O adversário dele é o companheiro de equipe dele. E eu acho que teve outros pilotos. Aí eu vou voltar, por exemplo, no Nelson Piquet, que ganhou 3 campeonatos, onde só um deles ele tinha o melhor carro. Nos outros ele não tinha o melhor carro. Mas E é o uma ano que ele diferença. ganhou, ele ainda ganhou com um problema sério de saúde. Então isso eu acho que é genial. Então, assim, nos números, eu acho que o Hamilton tem tudo para bater, porque eu não vejo essa hegemonia da Mercedes ser quebrada assim de imediato. Eu acho que a Mercedes tem pelo menos mais um ano aí de hegemonia, né? Dificilmente vai ser. Eles têm essa temporada toda e pelo investimento, por tudo que a gente vê ali do padrão da Mercedes, né? Esses carros hoje em dia não quebram, é uma coisa rara um carro de Fórmula 1 hoje quebrar. Então, eu acho que nos números ele vai ter os melhores números da história em breve. Você tocou num ponto aí no seu comentário que foi como o Nelson Piquet ganhava, né? É diferente, você nota que é diferente para nós. Eu peguei um pouquinho dessa época ainda, mas você nota que é diferente o padrão do piloto que chegava a competir, até mesmo na sua época. Como você falou, eu ficava procurando em revista quem era o cara que vendia câmbio Reinhardt para eu ir fazer. Vocês tinham o trabalho literalmente de basicamente construir o seu carro. Né? Hoje em dia eu não vejo isso nos pilotos atuais. Desde o kart, o cara basicamente só quer saber de sentar e andar. Você não acha que está mudando, que mudou esse perfil? Eu acho que mudou bastante, né? Eu acho assim, eu continuo acompanhando, gosto, e não vou ficar lamentando. O mundo, né? O mundo muda, as coisas mudam, a Fórmula 1 mudou muito, mas tem uma pontinha assim de saudade do que a gente, né, denomina hoje aí de raiz e tal. Eu acho que ficou um pouquinho Nutella em relação a muita coisa. Hoje, o próprio esforço do piloto, tá? Hoje não, já há algum tempo, você tem um câmbio borboleta, você tem um monte de coisa hidráulico, quer dizer, você mete carga ali na pressão aerodinâmica na frente do carro, a direção não fica pesada, ela não muda nada. Né? Você pegar uma pista, sei lá, como Mid-Ohio, tá? Onde a gente tinha que usar uma boa carga nas asas dianteiras do carro, tem a curva ali no final da reta do box, cara, aquilo ali, a direção ia ficando pesada, ia ficando pesada, ia ficando pesada, a gente tinha que levar literalmente no braço. Isso não acontece mais, né? Não acontece nos pedais, não acontece no câmbio, não acontece na direção. Eu acho, assim, para quem começou na época que eu comecei e coisa, perde um pouquinho daquela graça de você domar aquela fera, né? Aquela coisa bruta ali daquele carro com 1000 cavalos de potência, pressão aerodinâmica, e hoje suspensão, freio, acelerador, câmbio, direção, é tudo muito mais leve. Então é um trabalho de precisão, né? de precisão, de constância. Você tem um batalhão de engenheiros e estrategistas ali com uma quantidade absurda de informações, né? Então perde muito daquele negócio também da sensibilidade, né, do piloto, que é uma coisa que eu sempre ouvi muito o Emerson Fittipaldi falando, o negócio da sensibilidade, do acerto, de perceber, né, uma mudança de vento, perceber uma mudança de condição da pista, Ô, Luiz, e de ter que domar o carro durante 2 horas ali nessas circunstâncias, né? Luiz, me diz uma coisa, tipo André. Vai, Plínio. Primeiro, assim, não posso deixar de falar, né? Eu queria voltar um pouquinho ali, só um pouquinho, só para encaixar no que você está falando agora, né? Depois da Fórmula Ford, como é que foi? Você foi para onde depois da Fórmula Ford? Então, em 91, né, eu fiz a temporada lá na Texaco Petrópolis, e assim, é um ano que tem muitas histórias, muita coisa para contar. O meu companheiro de equipe ganhou a primeira, a segunda e a terceira etapa. Eu cheguei em segundo em 2, e na terceira eu bati no Rio de Janeiro. Então ele disparou no campeonato.
a equipe trabalhando por ele, era o segundo ano dele na equipe, né? Tinha um pouco mais de experiência, apesar da gente ter a mesma idade, mas ele já vinha há mais tempo e era o segundo ano na equipe, a equipe estava apostando ali nele para ser campeão. Tá? Isso eu não é que eu acho. Tá? A gente teve reunião lá em Petrópolis e o dono da equipe falou, não, falou para mim, falou para o meu pai, não, esse ano não se preocupa, né, ele vai aprender e tal, e ano que vem todo o empenho da equipe é para que o Júnior seja o campeão. Esse ano é um ano de aprendizado e tal. E a gente não saiu satisfeito com aquilo, não. Não entrei ali para chegar em segundo de jeito nenhum. Eu queria ganhar. E o objetivo dessa ida lá, e essa conversa aconteceu, porque nessas 3 primeiras etapas, na hora que eu largava, eu tinha um problema de passar de primeira para segunda marcha. Ela dava uma arranhada, não entrava, eu acabava perdendo tempo, perdendo posição. E aconteceu uma, aconteceu 2, aconteceu 3, e aí meu pai, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sou eu, está tendo algum problema, eu já testei de tudo, a gente vai para a pista fazer treino. Então a gente foi lá para a equipe para ter uma conversa dura para tentar resolver isso, né? E aí a equipe levou um carro para a pista em Jacarepaguá, botou os 2 pilotos no carro e cada um de nós fez 3 largadas, né? O dono da equipe dava o ok e o engenheiro-chefe lá no final do muro cronometrava as passagens. Os 2 no mesmo carro, que no caso era o outro carro da equipe. A gente fez esse teste, a minha pior passagem foi melhor do que a melhor passagem do meu companheiro. A gente saiu de lá para ir para o aeroporto, voltar para Brasília. Meu pai olhou assim para o dono dele e falou, olha, eu espero que esse problema não aconteça mais nas próximas corridas, porque acho que aqui a gente tirou a prova que ele não está fazendo, o Júnior não está fazendo nada errado, né, nas largadas. Não aconteceu mais e eu não cheguei mais nenhuma corrida atrás do meu companheiro. Eu cheguei, a partir dali, todas na frente dele, virei o campeonato na penúltima etapa e confirmei com a vitória na última em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Só que ali aconteceu o seguinte, eu ganhei o campeonato para onde eu vou, né? Então eu tinha a opção de ir para a Europa ou de fazer a Fórmula 3 aqui, brasileira e sul-americana. A gente foi ter uma conversa com o Nelson Piquet, o Nelson orientou ir para a Europa. Falou, vai logo, não perde mais tempo. Isso foi em 92, né? Final de 91. Ok. Final de 91. Né? E eu já tinha um acerto com a equipe aqui no Brasil, porque o filho do dono da equipe tinha montado uma equipe lá na Inglaterra, na Fórmula Opel, na Vauxhall Lotus, né? Na Inglaterra, a Opel chamava Vauxhall. E eu já tinha um acerto verbal com eles, né? E a gente cumpriu. Só que o que acontece? Eles também tinham comigo já um acerto de continuar mais uma temporada na Fórmula Ford. Então eu ia fazer um campeonato lá e aqui. Eu fui para lá, eu cheguei lá e tive uma surpresa assim desagradável com a estrutura da equipe quando eu cheguei lá. A coisa estava muito precária, não deu muito certo. Era para ter ido um mecânico, um engenheiro, ia ser um chefe de equipe, ia daqui do Brasil, que já trabalhava com a gente aqui no Brasil, era para ir para ficar lá e coordenar as coisas na equipe. Esse cara acabou sendo deportado. Meu Deus. Tem uma história curiosa. Se eu contar as histórias todas aqui, a gente vai ficar uma semana. Mas, assim, eu já conhecia de ir para a Inglaterra algumas vezes, né? E a gente tinha dado a dica para ele. Falava, ô Betinho, você diz que a gente é parente e vai ficar no hotel tal, no hotel Royal Gardens, ali em Kensington, e vamos passear aqui uma semana e depois a gente vai embora. Entendeu? O cara vai e te dá um carimbo ali de 6 meses, sei lá, 6 meses, 1 ano, enfim. Né? Ele, não, eu já estou com a história, eu já estou com a coisa aqui toda programada, já fui orientado, eu vou falar isso e isso, que eu vou visitar. Cara, você trabalha com corrida, você vai vir aqui ficar na casa de um brasileiro que é dono de uma equipe.
Eles vão te mandar embora. Você não tem visto de trabalho. Não, eu vou seguir aqui o que me mandaram fazer. Então tá bom. Resultado, né? Eu fui para Inglaterra, minha mãe até tinha ido junto comigo para me ajudar lá com coisas de casa, arrumar minha casa e tal. A gente passou pela imigração sem problema. Chegamos lá fora, encontramos o dono da equipe, estava o dono da equipe, a esposa, esperando a gente. Cara, a gente esperou umas 3 horas e o Betinho com a esposa não saíram, né? Aí eu e minha mãe fomos embora, fomos pro hotel, fomos alugar carro, ir para Attleborough, que era a cidadezinha lá do lado de Snetterton, onde eu fui morar. E horas mais tarde eles apareceram e o Beto tinha que voltar para o Brasil na manhã seguinte no primeiro voo, né, deportado. Enfim, não engoliram a história. Então, assim, a coisa começou a degringolar desde o primeiro dia, né? A gente foi para a pista, começou a acertar tudo e tal. Eu vim para o Brasil, fiz o primeiro teste de Fórmula Ford. Meu companheiro ia ser o Rubem Fontes, né? A gente fez alguns testes lá em Goiânia e tal. Eu voltei, cheguei no aeroporto de Heathrow, peguei um carro e fui direto para o treino em Brands Hatch. Cheguei lá em Brands Hatch com o fuso horário todo trocado, fui para o treino, dei uma porrada, assim, daquelas feias, num curvão de alta lá para trás. Acabou meu treino logo no início da manhã, e ali eu percebi que não dava para fazer os 2 campeonatos, um na Inglaterra e outro no Brasil, da maneira que estava desenhado, e eu tive que optar, né? Então eu tinha um carro competitivo no Brasil, e aí, inclusive, a equipe decidiu não fazer Fórmula Ford e ir para a Fórmula Chevrolet, onde ganhou o campeonato com o Djalma Fogaça, que entrou na minha vaga. Eu tinha que optar ou ficar e fazer aqui a Fórmula Chevrolet ou ficar por lá. E aí eu optei por ficar por lá. Foi um ano muito difícil, porque realmente a equipe não estava estruturada assim, para ser competitiva, ganhar a corrida. Mas a gente também, por outro lado, deu sorte que em muitas corridas choveu, né? Aí quando chovia a gente conseguia recuperar, né, literalmente ali no braço, pontuar, chegar na frente e tal. E isso me permitiu fazer um teste na equipe que tinha ficado em terceiro lugar no campeonato no final do ano, né, para tentar uma vaga de uma equipe que tinha ganhado corrida. Aí eu fiz o teste na equipe JLR, fiquei com a vaga. E foi um ano também, o ano seguinte foi muito competitivo, onde eu ganhei corrida, disputei o campeonato até o fim com o Dario Franchitti, que estava na Paul Stewart Racing. Enfim, essa foi a minha ida para a Inglaterra. E depois Você foi... Ô, Plínio, peraí. Parênteses. Quando você foi para lá, foi para sentar no Vauxhall. Mas você, antes de você voltar para o Brasil, você fez a Fórmula 3 britânica, né? Não, depois da Vauxhall, eu fiz a Fórmula 3, né? Eu fiquei em segundo lugar no campeonato da Fórmula Vauxhall, né? O prêmio do campeão era receber os motores da Vauxhall de graça, assim, para a equipe para a temporada seguinte, né? O campeão foi o Franchitti. Ele ia andar na equipe Paul Stewart, tinha motor Honda. Então ele abriu mão do prêmio e a premiação do motor Vauxhall ficou para mim. Eu tinha que assinar com a equipe Edenbridge, que era a equipe da fábrica da Vauxhall. Então aí eu fiz 2 anos na Fórmula 3, 1 ano na Fórmula 3000, no campeonato inglês da Fórmula 3000, e aí eu fui para os Estados Unidos para a Indy Lights em 97. Né? Então foi assim, eu desisti de fazer a temporada dupla em 92, fiquei por lá. Fiz mais 1 ano na Vauxhall, e aí fiz 2 de Fórmula 3 e 1 de 3000 na Inglaterra, antes de ir para os Estados Unidos. Luiz, perguntinha só nesse momento. Ô, André. Peraí, Gildo, calma. Vamos organizar aqui. O pessoal de casa mandou mais de 10 perguntas. Eu passei 4 perguntas agora para o Plínio ler aí, porque senão a gente vai apanhar das pessoas aqui. Plínio, começa a ler as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, mas eu também tenho pergunta minha aqui, André. Vamos lá. Sei, mas pessoal de casa, né?
Pergunta aqui da Danusa. Tá. Quais foram os melhores que você andou na Fórmula Ford no Brasil? Quais foram os melhores na Fórmula Ford? Os melhores pilotos? Eu imagino que sejam os melhores pilotos, né? Olha, foi um ano interessante. A gente tinha gente como Tony Kanaan. Tony Kanaan correu. Ricardo Rossetti, que chegou na Fórmula 1, correu nessa temporada. Walter Salles, né, que também foi... O Walter correu comigo de kart, de Fórmula Ford, de Fórmula 3, de Indy Lights não, porque ele foi antes, e na Indy, né? Foi um cara que, assim, foi meu rival durante muitos anos. O meu companheiro de equipe era um bom piloto, infelizmente ele não conseguiu seguir carreira, mas era o Walter Bolinha Garcia Neto. Teve uma Walter carreira Garcia. teve uma carreira boa no kart em São Paulo, em Brasileiros. Ganhou corridas na Fórmula Ford, né? E infelizmente ele não conseguiu dar sequência depois, mas era um cara muito rápido, muito combativo. Enfim, tinha o Carlos Campos, era um piloto muito rápido, né? Mas você pega aí alguns caras que se destacaram bastante. Teve o Constantino Júnior, né? Que também teve uma carreira de vitórias na Fórmula 3, né? Sul-americana. Andou muito aí na Porsche Cup, chegou a fazer Fórmula 2 na Europa. Então a gente tinha um grid lá de 30 e tantos carros, né? E tinha muita gente boa. Posso estar esquecendo alguém aqui, mas acho que eu já falei alguns nomes aí. Vamos lá, pergunta uma coisa. Outra pergunta de Oi? casa? Não, deixa eu emendar uma minha aqui, que senão não vou conseguir nem ler a de casa. A diferença Europa e Estados Unidos. Como é que foi para você essa diferença quando você saiu da Europa para os Estados Unidos? Olha, tem várias diferenças, né? A maneira como os britânicos trabalham, né? Eu gosto muito de dar um exemplo. Teve uma corrida em Oulton Park que eu tive uma saída de pista, uma batida, alguma coisa assim no treino, teve alguma coisa que quebrou na suspensão do carro no treino. O carro voltou para a garagem e aí eu olho assim, os mecânicos estão lá tranquilamente tomando o chazinho deles, né? Tomando chazinho tranquilamente, limpando aqui e ali. Eu falei, gente, bora, vamos acelerar aqui, vamos consertar para a gente ir para a próxima sessão. Eu ajudo, né? Era uma coisa que a gente fazia aqui no Brasil, né? Mesmo na equipe estruturada ali, como era a Texaco e tal, às vezes o piloto vai lá, ajuda o mecânico a levantar o carro, mudar uma coisa, vai todo mundo ali e se mata para tentar botar o carro na pista, nem que seja para uma volta na sessão seguinte, no final da sessão. O inglês falou, não dá tempo. A gente sabe que não dá tempo. Então a gente vai fazer com calma, se a próxima sessão está perdida, a gente vai na outra sessão. Assim, na maior tranquilidade, não tinha o que você falasse que o cara mudava ali aquela mentalidade dele, né? Nos Estados Unidos, eu já via de novo uma coisa parecida com isso, né? Do cara, se esforçar para dar um jeito e resolver. Então, assim, o britânico muito metódico, o americano um pouco mais parecido com a gente, assim, no lado passional, né? Assim, não que lá na Inglaterra os caras também não façam a coisa com paixão, mas é uma maneira diferente de encarar as situações e de resolver os problemas. Eu tive em 2 temporadas ou 3 lá na Inglaterra alguns aborrecimentos extra-pista, né? Que eu não via aqui no Brasil, não via nos Estados Unidos, né? Vocês já devem ter escutado pilotos brasileiros se queixarem aí de situações lá onde são prejudicados em detrimento a europeus, a ingleses, né, pilotos locais e tal. Então eu passei algumas situações assim lá na Inglaterra que me aborreceram muito, né, me custaram um campeonato. Isso aí às vezes você fica meio chateado. E aí eu vi alguns amigos, né, como André Ribeiro, Walter, indo para os Estados Unidos e tendo sucesso
né, e felizes lá com a opção, eu achei então que naquele momento era uma opção boa para mim, porque eu estava querendo buscar uma vaga na Fórmula 1 e não estava aparecendo absolutamente nada, né? Então, assim, no final de 96 foi um ano muito difícil para conseguir alguma coisa, nem que fosse piloto de testes, né, para a temporada seguinte. E eu achei que valia a pena ir para os Estados Unidos. E na Indy também tinha um clima, assim, um clima muito família no paddock, né? Muitas vezes a gente ficava nos motorhomes, confraternizava, a gente saía junto, né, os pilotos, as famílias. A gente tinha um personagem lá que era uma figura muito especial, o Gil deve lembrar, o Father Phil. Lembra do Father Phil? O pastor, o padre, né, que acompanhava o circuito. Tem as fotos com todas as provas, eu tinha que fazer uma fotografia, uma foto com ele. Pois é, era uma coisa. Que assim, Deus o tenha! Era um cara especial. Então, assim. Gordinho, fofinho, estava mais para ser duende irlandês do que para padre capelão de corrida americano, não era não? Exatamente. Então, assim, no paddock tinha um ambiente muito mais descontraído do que lá na Europa. Tá? A gente tinha um ambiente, se muitas vezes tinha competitividade, talvez não fosse tão amistoso em situações, mas no geral era um clima bem, assim, bem mais leve do que o clima na Europa, assim, no paddock. Tá? Eu acho que isso é uma diferença grande. Agora, Felipe, Legal. solta aquela outra pergunta em vídeo porque a gente tem aí. Felipe, vídeo. Salve galera, boa noite. Aqui é o Fábio Mota, um dos observadores, administradores lá do grupo Indicar Brasil. Gildo, você está com um dos melhores caras que existe no automobilismo nacional, que é o Luiz Garcia. Gente da melhor qualidade. Errou na escolha do time dele de futebol, mas você também errou e, enfim, isso é um problema que vocês vão ter que resolver. Quem não tem Ribamar vai de Gabigol. Mas, enfim, Júnior, eu conheço você há uns 20 anos, acompanho a sua carreira desde a época da Peyton Coyne, da Brian Stewart, e depois do bate-papo que a gente teve lá no grupo, que foi muito legal. Eu queria compartilhar com você, que você compartilhasse com o pessoal uma coisa que a gente já conversou, eu vi isso de perto, o nascimento do Team Hollywood Project Group, que foi muito legal. Foi uma história muito bacana aquele ano. Eu acho que valeria demais a pena você compartilhar. Eu acho que por todas as restrições de tempo, custo, pessoal, uma coisa já andando, vocês fizeram ainda um bom desempenho. Acho que o pessoal que gosta de automobilismo de verdade vai gostar muito dessa história. Um abração, meu amigo Gildo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito bem, grande Fábio Mota. Grande Fábio, grande figura. Bom, o que aconteceu? No final de 90, eu vou tentar resumir, né, porque as histórias são longas, mas vou tentar resumir. No final de 99, no meio de 99, junto com o apoio do Emerson Fittipaldi, a gente estava tentando montar para o ano seguinte, com a equipe Hogan, uma equipe brasileira, né, com pilotos brasileiros, patrocinadores brasileiros, né, um time com apoio forte do Brasil para se colocar ali entre as grandes equipes, sair daquele nível de média, né, para uma equipe grande. Então era um projeto bacana, onde a gente já tinha comprometimento de vários patrocinadores do Brasil. A coisa estava caminhando, mas no final do ano desandou um pouquinho, culminou com a morte do Carl Hogan, né, e os filhos deles não quiseram dar continuidade com a equipe. Então a coisa foi por água abaixo, né? De um dia para o outro não tinha mais equipe. O Hélio seria também um piloto, faria parte do projeto, e ele assinou com a Penske, né, depois lá de Fontana, do acidente do Greg Moore. Né, mais para frente um pouco, né, como eu falei, o falecimento do Carl Hogan e a decisão da família dele de não continuar com a equipe, né.
Então, assim, eu me vi numa situação muito difícil, porque já era início da temporada 2000, e tudo que a gente levou meses construindo foi por água abaixo, assim, num piscar de olhos. Você não consegue comprar um carro da Renner ou da Lula em cima da hora. Você tem que encomendar com antecedência. Você tem que fazer um contrato com o fornecedor de motor, porque eles têm que estar preparados para ter os engenheiros na pista, para fazer as revisões, para ter as peças suficientes. Né? Assim, não é uma coisa simples, não é uma operação simples. Né? Você vai ali, compra o carrinho na concessionária e leva para a pista. É uma coisa que demanda preparo. Né? Fora isso, você tem que ter engenheiros, mecânicos, né, oficina. E assim, os caras bons que ficam sem emprego no fim do ano, as outras equipes já vão lá e, pô, o cara ficou sem emprego, esse cara é bom de câmbio, vem para cá. Né? Encontrar um engenheiro assim no meio do caminho, cara, nem categoria de base. Né? Enfim, então a gente se viu no início do ano 2000 com essa situação. Eu tinha apoio de vários patrocinadores aqui do Brasil e não tinha um carro para sentar. Nossa Né? O Senhora. projeto não tinha carro. Então a gente Resolveu. eu fui tentando com as equipes que ainda tinham talvez uma possibilidade, né? E não ia acontecendo, foi demorando muito, até que a conversa com o Andreas Leberli avançou. Ele vinha conversando também com o Frank Arciero, que tinha anteriormente a equipe Arciero, o Wells, né, junto com o Carl Wells, e eles separaram e o Frank Arciero queria continuar mantendo a franquia, porque a gente tinha a questão das franquias lá, né? Então ele não queria perder a franquia dele, se juntou com o Andréas, conseguiu também recursos, né? Não só recurso financeiro, mas de estrutura, de gente e tal. Eu trouxe esses patrocinadores do Brasil, a Hollywood acabou dividindo o patrocínio, que seria para uma equipe só, eles dividiram comigo e com o Tony Canaan, né? Ele, se eu não me engano, estava acho que ele já estava na Monan, acho que ele já tinha saído da Tasman para Monan. Mas a gente foi correr, saiu correndo desesperadamente para conseguir. Então, assim, a Renner não tinha um chassi para entregar, Gildo. Aí eu vou, inclusive, começar a responder a tua pergunta lá do início. Então, a Renner não tinha chassi. A Mercedes foi um sacrifício para a gente conseguir fechar o fornecimento dos motores, né? Encontrar engenheiros, mecânicos, gente para trabalhar foi um sacrifício, né? Foi uma dificuldade. E fazer isso tudo em tempo de estar em Homestead para o Spring Training. O que aconteceu? A gente viu que não ia ter o chassi novo a tempo, precisou comprar um chassi usado. Mas havia uma mudança drástica de regulamento na parte aerodinâmica de 99 para 2000. Tá? Não era muito perceptível a olho nu, mas o assoalho traseiro, o fundo do carro, o assoalho, algumas coisas assim eram muito diferentes e geravam uma perda aerodinâmica nesse carro que eu comecei a temporada absurda. Segundo lá os engenheiros, era mais de 20% de perda de pressão aerodinâmica na traseira do carro. Então, assim, quem está vendo na televisão e quem está de fora não sabe, não tinha a menor ideia. Ele via um Renner pintadinho ali, bonito, né? O carro era bonito, a beça, lindo. Mas não sabia essa dificuldade. Então a gente correu, se eu não me engano, as 3 primeiras, Nazaré acho que foi a última dessas etapas, que a gente correu com esse carro do ano anterior adaptado. Então foi por isso que você perdeu aquela traseira na relargada em Nazaré e por 1 metrinho não beijou o muro. Isso, né? Acho que até deu uma raspadinha assim. O que acontece? O pneu na traseira não esquentava. Ele não esquentava. E a gente não tinha pressão aerodinâmica ali, ele não esquentava, era uma coisa. E a característica de Nazaré, por ser um oval curto, piorava ainda, porque a gente, em outras pistas, em Homestead, por exemplo, que é mais longo, a gente conseguia até dar um pouquinho mais de temperatura. Nazaré foi um sofrimento. Eu rezei para aquele fim. Eu nunca rezei tanto para um fim de semana acabar quanto aquele. Eu te Luiz, juro, porque era perigoso, inclusive, né? Temos outra então, pergunta assim, que a gente... Para acontecer alguma coisa e acabar. Felipe, só outra pergunta em vídeo. Botar
a gente conseguiu botar o carro, só finalizando aqui, a gente conseguiu botar o carro na pista, fez as etapas, depois veio o carro melhor, e com esse carro já 2000, a gente, quando conseguia terminar, quando não tinha uma falha mecânica, um problema, a gente terminava na pontuação. E é isso que o Fábio fala. Quando a gente terminava na zona de pontuação, com estratégia, né, com uma série de coisas. Então, assim, tinha muito mérito ali a equipe nesse trabalho. Solta aí, Felipe, outra pergunta em vídeo aí que a gente recebeu. Tudo bem, Luiz Garcia? Aqui é Marcelo Ponte, de Jundiaí. Trabalho com preparação física do automobilismo. É um prazer conversar com você um pouquinho e poder fazer uma pergunta para você. E a minha pergunta é o seguinte, Luiz. Eu estive em Indianápolis por algum tempo e conheci a Petit Fit Training do Jim Léo, lá em Indianápolis. E aí lá me inspirou bastante para trabalhar com a preparação física aqui no Brasil, trazer algumas técnicas interessantes que eu vi eles desenvolverem por lá, principalmente a parte do treinamento neurosensorial. E aí a minha pergunta para você é como foi a sua, se houve muita diferença, se você sentiu muita diferença de quando você saiu aqui do Brasil e foi para os Estados Unidos, e aí a preparação física, a preparação psicológica, a questão nutricional, como que foi isso e o quanto isso interferiu ou não no seu desempenho nas pistas, tá? Obrigado aí pela oportunidade de poder fazer uma pergunta para você. Seja bem-vindo, um abraço. Ok, não, excelente pergunta, muito interessante. Quando eu corri aqui no Brasil na Fórmula Ford, eu comecei a fazer a preparação física com o Nuno Cobra, né? Ficou muito conhecido por trabalhar com a Ayrton Senna, né? A equipe me indicou e eu trabalhei 2 anos com o Nuno, né? Antes disso era só a minha experiência mesmo com outros esportes. Eu sempre levei uma vida de esportista, então assim sempre, né, tive um bom preparo físico e tal, uma boa resistência e tudo. Com o Nuno Cobra a gente começou a aprimorar outras coisas específicas, né, que não se fazia muito, né? A gente está falando aí de início dos anos 90. Então eu ia lá para São Paulo, para o Ibirapuera, ficava 1, 2, 3 dias lá, a gente fazia uma série de coisas, ele me passava uma série de orientações e eu ia seguindo aquilo ali religiosamente, né? Tanto a preparação física quanto psicológica, quanto na parte de nutrição também. Eu lembro que tinha um exercício interessante. Eu fazia, sei lá, 40 minutos de corrida lá na pista, fazia uns exercícios e tal, e aí ele falou, olha, vem aqui para a barra, você se pendura aqui com as pernas, deixa eu colocar a diferença, com as pernas assim na barra de cabeça para baixo, só pelas pernas, e mentaliza uma volta aqui em Interlagos, que eu vou cronometrar. Então, o objetivo disso era passar ali na sua cabeça, naquela situação ali de fazer esforço, de manter o foco para não cair, coisa, e ver se você conseguia mentalizar uma volta direitinho, como ela era ao vivo, né? Então, tinha uma série de trabalhos assim que a gente começou que ele já começou naquela época a desenvolver, e a gente foi dando sequência. Eu fui para a Inglaterra, continuei fazendo a minha preparação física, sempre com muito afinco, né? Sempre me mantive assim, em excelente forma. E à medida que eu ia subindo de categoria, eu ia avançando na preparação física para adaptar, né, meu corpo, minhas reações e tal, para a próxima categoria, para carros mais pesados, mais rápidos, mais potentes. Então eu fui aos poucos ganhando massa muscular e aumentando os exercícios de resistência, né? Eu fiz isso na Fórmula 3, na Fórmula 3000. No ano no final do ano da Fórmula 3, indo para a Fórmula 3000, já tinha uma diferença significativa. Eu acho que eu pesava no kart, quando eu parei de andar de kart, 64 quilos. Né? Quando eu fui para a Fórmula 3000, eu pesava 72. E assim, só de massa magra, de preparação física mesmo, de ganho de massa muscular.
Então, assim, 8 quilos aí de diferença e de preparo, e eu corria bastante, enfim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu continuei dando sequência. Eu mantive mais ou menos aquele mesmo peso, né? Aquele preparo, mas aprimorando um pouquinho mais para as corridas mais longas, que eram as corridas em oval. E lá eu tive a oportunidade de ir num lugar em Daytona, que chamava Human Performance International. Né? Eu voltei lá algumas vezes, eu tenho inclusive hoje aqui ainda todos esses estudos. Era um lugar que eles faziam estudos de atletas de alto nível de tudo quanto é esporte. Então, ali eles tinham um registro de vários pilotos de várias categorias, onde eles faziam uma série de... Eram 2 dias, uma bateria de testes enorme para ver onde você se encaixava em relação a outros pilotos e, inclusive, para ver o que poderia ali no preparo físico e coisa, no reflexo, etc., diferenciar um cara que é vencedor, né, um vencedor, de um piloto mediano. Então aquilo ali foi muito interessante. E eu continuei com preparador físico, tanto lá na Inglaterra, quanto na época que eu fui para os Estados Unidos. Eu nunca deixei de ter alguém me acompanhando, estudando e aprendendo sobre as necessidades, né, físicas aí necessárias para a gente desempenhar Luiz, assim, em alto nível. em 99, você participou de toda a temporada de Fórmula Indy, né? E tem uma corrida que, para mim, ela foi especial porque eu estava lá vendo vocês, né? Que foi a Rio 200 aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que foi uma corrida diferente porque choveu na quinta-feira e vocês não puderam treinar. Você na sexta-feira, não, sexta ou sábado, você não pôde treinar na classificação. Eu preparei um VTzinho. Felipe, solta aquele VTzinho da Rio 500. Eu queria que ele falasse depois um pouquinho dessa Rio 500. Solta o VT, Felipe. Tá acelerada essa imagem, Felipe. A gente não está conseguindo botar o VT. Tá com algum problema técnico que está acelerado. Aí fica Ô, André, deixa eu esquisito. aproveitar. Você foi num ano que foi especialíssimo, né? Da Rio 200. Aí, mas 2000, eu diria que foi o ano que nós tivemos um exército de brasileiros, né? Que eu Sim. me lembre. Aí me ajuda. Gil, Elinho, Christian Gugelmin, Gualtinho, Tarso, Moreno, você, Canaã e o Cristiano da Mata. Foram 10 brasileiros aí, e nesse ano o Gil acabou sendo campeão. Sendo campeão. E nós fomos em 99 e 2000 campeões da Nations Cup. Da Nations Cup. O que você acha que faltou ou não faltou para que os brasileiros continuassem esse massacre que estava acontecendo na Fórmula Indy? Patrocínio, faltou patrocínio, o que faltou? Essa é uma pergunta muito difícil, Gildo. Eu acho que todo mundo acaba se perguntando, né? A gente teve ali 2 títulos do Gil, né?
Um pouquinho mais para frente a gente teve o Tony também campeão, né? Foi. E depois acho que não teve mais, né? Foi 2003 o Tony, se eu não me engano. Tony foi 2003 ou 2004, por aí, né? E depois Aí você pergunta pro Fabinho. A gente continuou tendo vitórias, mas não vieram mais títulos, né? Eu acho que começa desde o automobilismo de base aqui. Como eu falei, o kart ficou uma coisa confusa aqui no Brasil, na minha opinião, tá? E assim, eu não posso nem dizer que é uma opinião de um profundo conhecedor atualmente do kartismo brasileiro, mas o que a uma certa distância me pareceu que o kartismo ficou confuso, que o automobilismo de base aqui ficou confuso e que também o automobilismo no mundo mudou, né? Hoje, para você chegar na Fórmula 1, você tem que estar desde muito, muito cedo numa das escolinhas das grandes equipes. Você tem que cair na graça ali da Red Bull, você tem que cair na graça da Mercedes, você tem que cair na graça da Ferrari, você tem que ir na graça da Renault, você tem que desde muito cedo, muito novinho, já está na Europa. Hoje a molecada está indo para a Europa, para o mundo inteiro, com 13, 14 anos. Quer dizer, não é fácil para um brasileiro fazer isso. A gente ia mais tarde, muito mais tarde, né? Então, assim, muitas vezes não é fácil para a família. O garoto tem que estudar, tem que... Né? Cria uma série de obstáculos para nós aqui também, uma série de dificuldades, porque o automobilismo mudou, né? Então, assim, a gente tem problemas internos, nossas categorias de base acabaram, e a gente tem esse problema que é internacional, da mudança do automobilismo, que hoje, para um cara chegar na Fórmula 1, ele, com raras exceções, ele tem que estar desde muito cedo ali, numa dessas escolinhas das equipes, né? Quem hoje ali, ou que está chegando, que não foi por esse caminho, né? Uhum. Foi por isso que você voltou para o Brasil? Não, eu voltei depois do 11 de setembro, né? Eu tinha comentado isso na outra live lá no Grupo IndyCar. O 11 de setembro foi um baque muito violento para a Champ Car, né? Já tinha aquele problema da cisão com a IRL, problema de televisão, muito mal conduzido pelo Andrew Craig, que foi o presidente, né, da kart durante um tempo, perdeu espaço grande para a IRL, com um produto muito melhor ele perdeu espaço, já dificultava para os patrocinadores americanos. Então eu vim para o Brasil para tentar me organizar e ajudar a equipe onde eu estava, né? Eu estava de volta lá com o Dale Coyne. E aí eu tive um acidente, eu tive que fazer umas 2 cirurgias no joelho, que me custou 1 ano e meio de recuperação, né? E aí fica muito difícil, fica muito complicado. É complicado para um campeão, um multicampeão, sair de uma categoria top e voltar, né? Conseguir a vaga e ser competitivo já é difícil. Imagina para quem está buscando ali o seu lugar ao sol, né? Está numa equipe pequena, média, tentando mostrar serviço para voltar. Já chegou mais 50 caras ali querendo uma oportunidade também, né? E eu perdi uma segunda oportunidade com a equipe Fittipaldi Dingman. Eu tinha o assento para mim e eu ainda não estava fisicamente apto para voltar aos treinos e tal. Então, assim, ali passou do ponto, não deu mais para voltar. Foi por isso. Mas aí você foi sentar no Stock Car, que no Brasil é uma categoria muito competitiva. Com esses acidentes, essas coisas todas, como é que foi a tua passagem pela Stock Car? E vou emendar. Aí você também, não satisfeito, foi sentar numa categoria sensacional, a GT3. Me conta como foi e a passagem. Olha, a Stock Car chegou num momento num momento inesperado, né? Eu não realmente início de 2005, eu não estava esperando voltar para as pistas ali naquele ano e apareceu de repente, né? Uma ligação também do Emerson Fittipaldi, ele falou, olha, tem o Wilson, meu irmão, está lá na equipe com o Washington Bezerra, não sei o quê, tem a possibilidade de fazer mais um carro, e eu tive um contato muito bom aqui com o pessoal do Unibanco, eles têm interesse na categoria,
me pediram alguma dica, uma coisa, eu falei no teu nome. Assim, foi muito rápido e a coisa encaixou. Então, o Washington Bezerra e o Wilson Fittipaldi se dispuseram a fazer mais um carro na equipe, eram 3 carros, né? Era eu, o Popó Bueno e o Rodrigo Esperafico. O Rodrigo. O Unibanco entrou patrocinando a equipe, né? E as coisas assim aconteceram muito rápido, né? E foi uma temporada muito bacana. Foi uma experiência muito legal. Eu pude rever colegas antigos de kart, de Fórmula Ford, de Europa, de Estados Unidos, né? Foi muito legal, né? Foi uma pena não continuar, mas a Stock Car é uma categoria também assim complicada. Luiz, Você precisa estar no lugar certo, né? recebemos mais uma pergunta aqui. Agora é do patrão, dono da Priority Conteúdos, André Baltazar. Vamos lá. Luiz, você chegou a correr no kartódromo do Guará, em Brasília? É verdade que o kartismo em Brasília é muito forte? Pergunta 1. Pergunta 2. As equipes americanas da kart tratavam os pilotos brasileiros como talentosos ou os gringos como estranhos no meio? Pergunta 3. A Priority tem um programa no forno sobre as maiores embates dos bons tempos no kart. Qual piloto de kart foi a pedra no seu sapato? E para qual piloto de kart você foi a pedra no sapato dele? E a pergunta 4 é sobre a Rio 200 lá, mas não consegui passar o VT, então a pergunta 4 eu tirei. Vamos lá. Então, peraí. Vamos lá. Kartódromo do Guará. O automobilismo aqui em Brasília sempre foi muito forte, né? A gente, já desde as corridas de rua, as primeiras corridas de kart, que eram no estacionamento do Pelezão, que era o antigo estádio que tinha aqui, né? Depois veio o Kartódromo do Guará, tinha muita gente muito boa. E aí a gente pode começar a falar alguns nomes, né? A gente teve Alex Dias Ribeiro, teve Nelson Piquet, teve Rodolfo Moreno, Palhares, campeão mundial de pouco depois teve Vitor Meira, que também fez uma carreira na Fórmula Indy, Felipe Nasser, fora um monte de gente talentosa que muitas vezes não teve uma oportunidade e não conseguiu seguir carreira no automobilismo. Eu estou citando aí, obviamente, né, alguns que fizeram uma belíssima carreira e outros que também tiveram algum destaque internacional. Né? Então, não faz tanto tempo a gente está aí com tem Felipe Nasser. E eu posso citar ainda outros nomes que também correram aí pelo exterior, em várias categorias e tal. Então, assim, Brasília, para o tamanho que eu acho que o kartódromo aqui e o kartismo aqui revelou uma quantidade significativa de bons pilotos, de gente que teve sucesso, né? Chegou um momento que tinha eu e Roberto Pulpo Moreno na Indy, e Piquet e Moreno na Fórmula 1. É verdade. Né? Então isso é muito, eu acho que é motivo de orgulho aqui pra gente. Quem foi pedra no meu sapato no kart? Tinha um piloto aqui de Brasília, o Rafael Badra. A gente teve uns pegas grandes. O Constantino Júnior foi também um grande adversário aqui a nível local. Eu não sei em quem foi a pedra no sapato no kart, mas eu acho que alguns desses aí, quando eu batia eles, né? Enfim, eu vou deixar para outro piloto que apareça aí responder essa aí de quem eu fui a pedra no sapato. Mas eu tive alguns aqui que eram carne de pescoço, como o Rafael e o Constantino. O Rafael tentou fazer carreira na Fórmula Ford, mas não deu certo. E o Constantino chegou a ganhar corridas aqui na Fórmula 3 sul-americana, fez Fórmula 3000 europeia e também foi campeão aqui na Porsche Cup, né? Piloto muito rápido. A pergunta 3, volta um pouquinho, repete aí de novo, André, que eu perdi a 3. Vamos lá. A Priority tem um programa no forno sobre os maiores. Não, essa é a pergunta que você acabou de responder. Pergunta 2. Não. A Priority acho que essa é a 4. Vamos lá. As equipes americanas da kart tratavam os pilotos brasileiros como talentosos ou como gringos estranhos no meio? Não,
tinham, e eu acredito que até hoje ainda tem, muito respeito pelo automobilismo brasileiro, tá? O piloto brasileiro, eu, pelo menos, sempre fui muito bem tratado, tá? Muito bem conceituado, e as equipes onde eu andei confiavam em mim, né? E pelo menos naquele momento que eu estava ali, a gente tinha pilotos brasileiros nas equipes de ponta. A gente tinha Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, dois brasileiros na Penske, né? A gente tinha o Christian Fittipaldi na Newman Haas. Depois o Cristiano foi para a Newman Haas, né? Equipes campeãs com uma história tremenda, né? Tony em equipe de ponta, Roberto Moreno na Patrick. Então, assim, ganhou corrida, tudo. Então, acho assim, as equipes americanas, sim, sempre respeitaram os brasileiros. Eu nunca vi nunca senti nenhum tipo de, vamos dizer assim, esses estrangeiros, não dentro do ambiente ali das corridas. Ali eram profissionais que se respeitavam, independente da nacionalidade. E a 4 Luiz, é a da Priority aí sobre o programa do kartismo, né? isso aí. Eu não sabia, não, e se quiser contar aí com a minha colaboração, com causos, histórias do kartismo brasiliense, estou à disposição. Já está dentro. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui. A curiosidade de quem estava na Rio 200 em 99. O Gildo me botava para dentro, eu entrava. Eu até quebrei o bico de um carro de Fórmula Indy lá, segundo o que o Gildo conta. Eu não lembro disso não, mas vamos lá. Quase tropeçou e caiu dentro. Você não treinou um dia antes porque teve problemas no motor, segundo o que a imprensa falava. Como é que foi você chegar no Rio de Janeiro, ver o autódromo lotado do jeito que ficou? Vocês ganharam da praia, né? Que é a coisa mais difícil do mundo. Vocês botaram mais gente dentro do autódromo do que tinha gente na praia. E sentir aquele calor, como é que foi ver isso dentro do Brasil? Que era uma coisa estranha ver a Fórmula Indy aqui dentro. Não era como acontecia nos Estados Unidos, onde você chega lá em Indianápolis e tem 300 mil pessoas para assistir. Como é que foi aquilo? E depois você poder alinhar o carro no grid e vir na prova tentando buscar resultado. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, eu acho assim, primeiro, o produto era um produto fantástico, porque as corridas da kart, da Champ Car, naquele momento, eram extremamente competitivas, você tinha vários brasileiros brigando por vitória, né? Você não podia cravar quem ia ganhar uma corrida naqueles anos. Não dava para cravar. Tinha 10 caras ali que podiam ganhar a corrida. Então, isso é muito interessante, né? O público ficar naquela expectativa, quem que vai estar na frente no finzinho, né? Então, era um produto muito bom. O carioca do Rio de Janeiro, ele gosta, assim, do automobilismo, né? Essa concorrência com a praia, assim, no meu ponto de vista, tendo um produto como a gente tinha, ou como o MotoGP, que correu lá, ou como a Fórmula 1, eu era um frequentador assíduo de Jacarepaguá, nos anos de Fórmula 1 lá. Né? Então, todo ano eu ia lá assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Jacarepaguá. Eu adorava. O ambiente da cidade do Rio de Janeiro com as corridas fica um ambiente fantástico. Aquilo ali sai do autódromo e vai para a cidade. Ele vai para a Zona Sul, ele vai para as praias, ele vai para Barra, para Copacabana, Ipanema, né, Leblon, vai para o centro da cidade. Aquilo ali toma conta da cidade. Estou vendo o sorrisão do Gildo aí, porque ele vivia isso aí, e é verdade, acontecia na Fórmula 1 e acontecia na Fórmula Indy, né? Então, assim, é uma cidade que tinha um autódromo ali de Jacarepaguá e esses grandes eventos, um ambiente fantástico, foi uma pena. E eu, obviamente, né, quando chega numa corrida dessa em casa, você sempre sonha um pouquinho mais, eu, na época, sabia a limitação total do meu equipamento, mas você sonha em conseguir alguma coisa um pouquinho melhor ali na frente da tua torcida, né? Infelizmente, foi um fim de semana de muitas dificuldades. Eu lembro, acho que na corrida, eu tive alguns problemas de vazamento de óleo
Eu tive, inclusive, que parar no box, o pessoal apagar estava queimando um pouco a carenagem atrás, e eu acho que eu abandonei. Então, assim, foi muito triste abandonar, nem consegui concluir a corrida aqui no Brasil. Mas no ano seguinte, né, eu não só concluí, como marquei pontos para a equipe pela segunda vez, segunda prova consecutiva. A gente tinha pontuado em Long Beach e pontuou no Rio. Então, a noite foi só festa, né? Foi uma comemoração grande. Eu adorava ir pra lá. Literalmente, a gente sempre tinha uma festa fantástica à noite. No ano, em 99 foi no Hipopótamos, no ano seguinte foi ali onde era ali no final ali de Copacabana, chamava Base, uma coisa assim. Tinha festão, sempre tinha festão no Rio, e nesse segundo ano eu pude comemorar bastante. Eu fui em algumas festas, porque eu era rato do autódromo, né? Então já viu. Tava lá toda hora. Agora, Tá certo. Plínio tinha uma pergunta que a gente recebeu de casa mais cedo e nós deixamos passar direto. Plínio, lê aquela perguntinha aí pra gente, por favor. Olha só, Indianápolis ou Daytona? Qual é o local definitivo, na sua opinião? Indianápolis. Local de Indianápolis? Fácil essa. Bom, olha, não que Daytona não seja especial. Eu não sei quem já foi a Daytona, mas é um lugar fantástico também, do lado da praia, é um lugar espetacular. Tem um encontro de motos lá. Daytona Bike mas Weekend. eu acho mais Indianápolis, historicamente, tem um peso maior. Isso aí não dá para. O Plínio praticamente vai 2 vezes por ano a Daytona. Ele mora lá praticamente. Então, se você falar de Daytona aqui, para ele é ó concurso, né, Plínio? Conta isso aí, Plínio. Eu adoro, cara, eu amo Daytona, adoro. Mas se você tiver que botar na balança, Indianápolis, para o automobilismo, tem um peso maior. Tem que ser. Fala, Gil. Ô, Luiz, uma coisa que eu acho que eu não sei se foge do automobilismo, mas você é uma pessoa que participa muito da sociedade como empresário, administrador, aquela coisa toda, e você teve uma participação, uma colaboração muito importante nas Olimpíadas de 2016. Fala pra gente, como foi que você caiu nas Olimpíadas 2016? Tá. Então, quando não foi possível eu voltar para os Estados Unidos para as corridas, né? Eu acabei recebendo um convite para ir para o Ministério do Esporte, o recém-criado Ministério do Esporte. Anteriormente, ele estava sempre vinculado a uma outra pasta, né? E naquele momento houve um desmembramento. Eu fui apresentado ao ministro, sugeriram meu nome, por já me conhecer de militar aqui no Congresso, em coisas assim, buscando coisas para o esporte, para o automobilismo, né? Como eu militei aqui na questão dos patrocínios de cigarro, a gente estava tentando conseguir uma sobrevida porque já existia um acordo da Organização Mundial de Saúde com a própria FIA, né? De aquilo ali em algum tempo progressivamente terminar, era coisa de mais 2, 3 anos. E aqui o Brasil entrou com uma legislação muito dura e muito imediata e teve impacto em muita gente, eu inclusive, né? Foram honrados alguns contratos que estavam em vigência, outros não. Não sei se vocês lembram, em 2003, no final do ano, quase não teve Fórmula 1 no Brasil. É verdade. Até disso aí eu participei, talvez vocês não, né, quem não lembra, em 2003, o Bernie Eccleston ameaçou levar a corrida para a Argentina por causa dessa questão. Eu nem lembrava disso, é verdade. E aí, eu lá no Ministério do Até a bandeirinha da Marlboro, lembra? Não podia ter o nome, parecia aquela bandeirinha de São João, que fosse a Ferrari com as barrinhas brancas. Isso já fazia tempo, mas ia ser banido definitivo o patrocínio de cigarro. Só que o Brasil meio que se adiantou nessa situação, era uma questão de campanha para o José Serra, né, naquele momento. E aí não teve jeito. Eu militei muito aqui, conheci muita gente que depois vieram me indicar lá para o Ministério do Esporte. Mas, enfim, né? E aí eu lá no Ministério do Esporte... Aí eu fui para o Ministério do Esporte, eu chefiava toda a área internacional lá,
era uma experiência nova, mas foi muito gratificante. E eu aceitei o convite, gente, porque o ministro me prometeu, me ofereceu participar do grupo que estava elaborando a lei de incentivo ao esporte, né? Um instrumento que durante a minha carreira toda eu nunca tive, né? Nenhum atleta, nenhum esportista até então havia tido uma possibilidade dessa de uma lei de incentivo, e aquilo ali mexeu um pouco comigo. Eu falei, olha, é uma maneira que eu posso dar uma contribuição para o esporte no país em geral, é uma coisa que vai me trazer uma realização pessoal grande, né? Já que eu não posso estar fazendo aquilo que eu mais gosto, eu vou contribuir de outra maneira. E foi muito legal, eu trabalhei muito na elaboração dessa lei de incentivo, eu defendi algumas causas das quais eu me orgulho muito, e uma delas foi não tirar o automobilismo e algumas outras modalidades da possibilidade de ter o patrocínio incentivado. Essa eu posso bater no peito e falar, eu banquei, eu briguei, porque senão tinha algumas modalidades que a turma lá considerava de elite, né? E só para relembrar, era um ministério comandado pelo PCdoB, então tem muito essa coisa, né? Isso é de elite, aquilo é de elite, né? E eu briguei muito e eu convenci no argumento e no conhecimento meu de esportista de manter várias modalidades e alguns pontos que foram muito importantes aí para o esporte nacional. E acabei ficando, tomando gosto por aquilo ali. Em 2005, eu lá no Ministério tive a oportunidade de ir para Stock Car, então ainda consegui conciliar essas duas coisas, né? E ali eu fiz muitos contatos. Quando foi em 2009, houve uma eleição no Comitê Paralímpico Brasileiro, e o presidente me conhecia, eu estava tocando as empresas da família, tinha saído do Ministério do Esporte, e o presidente que foi eleito já me conhecia meu trabalho, conhecia a atuação que eu tinha capacidade de ter em várias frentes, né, que poderiam auxiliar o comitê, e me apresentou um projeto muito interessante. E eu fiquei lá 8 anos e passei por 2 ciclos olímpicos, o de Londres e o do Rio. E ali no do Rio eu participei de várias comissões, na Rio 2016, né? Foi mais uma oportunidade de trazer assim, conhecimento na área esportiva, porque às vezes tem muita gente que está ali envolvido e não conhece tanto do esporte, né? Então foi muito gratificante de ver o Brasil ser capaz de organizar o maior evento de logística do mundo em tempos de paz. A logística envolvida numa Olimpíada, numa Paralimpíada, só perde para uma movimentação de logística de guerra. Então, assim, a quantidade de pessoas uma coisa, não tem nada que aconteça, né, no mundo que movimente logística como esses jogos. Então foi muito legal, porque foi muito aprendizado e também foi muita contribuição. Olha só, peraí, Luiz, temos agora uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que a gente está próximo do final já do nosso horário, a gente extrapolou o horário. Temos uma pergunta do André Baltazar e temos uma pergunta do Danilo. O Danilo não, Daniel Cardoso. Ele quer saber como é que foi acelerar o kart, o carro da Fórmula Indy a primeira vez, a sensação de aceleração. Boa. E a Baltazar é o seguinte: os gringos são bons de oval e deixam a desejar no circuito misto. É ali que os sul-americanos e os europeus ganham o campeonato na Fórmula Indy? E ele está agradecendo a sua participação no programa Ao Volante de hoje e já avisou que você vai vir novamente no programa M50 do Renato Russo para falar sobre os karts. Perfeito. Bom, a primeira pergunta, né? Olha, a sensação de realmente acelerar um monstro daqueles de quase 1000 cavalos de potência foi uma coisa... É até difícil de explicar, mas
Quando você para no box, os seus mecânicos estão todos rindo, o pessoal que trabalhava comigo estava todo mundo rindo, porque eles ficam assim, ó, vamos esperar a aceleração lá na reta de trás. Se esse cara realmente é do ramo, na hora que apontar lá, ele vai enfiar o pé todo no fim do acelerador. Aí dito e feito, né? Apontava lá atrás, o pezão no fundo do acelerador, justamente para sentir aquela... Cara, você gruda lá no fundo do carro, você sente aquela força bruta de aceleração, e aí você pensa assim, cara, era aqui que eu queria ter chegado mesmo. Quando eu comecei lá atrás no kart, era isso aqui que eu queria sentir. Aí você vê que o seu sonho se tornou realidade. É nesse primeiro momento. Tá? A hora que você aponta, foi no oval, foi em Homestead, meu primeiro treino no Fórmula Indy. E sair, na hora que aponta lá na saída da reta oposta, é aquele negócio. Você enfia o pé no fundo do acelerador com tudo, para realmente sentir a potência. E é brutal. Tá? É uma coisa brutal que você pode continuar ali por muitos anos, que aquilo ali continua te dando um prazer muito grande, né? Diferente das categorias de base, onde você se acostuma muito com aquilo. Mas quando você chega num monstro daquele lá de quase 1000 cavalos, amigo, a brincadeira muda de patamar. E aí você vê que ali valeu a pena. Você sentiu a desaceleração do tempo quando você dá essa patada? Parece que está tudo passando mais devagar. Não, cara, para te ser sincero, né? Você tem que focar 100 metros ali na frente, prestar atenção em tudo que está acontecendo, antes de você começar a ter a percepção de outras coisas, né? Então, assim, primeiro você tem que estar seguro que você está com o domínio do carro ali, que você está no controle da situação, que você não vai fazer uma besteira na hora de frear ali, né, de frear ou de apontar, porque é uma outra dinâmica. Aí eu vou começar a entrar na segunda pergunta, que é a questão do oval e do misto, né? Então, assim, são escolas, em geral, diferentes, né? A escola americana é muito daqueles dirt tracks, aquela corrida que o carro sai andando de traseira na terra, né? E aqui no Brasil a gente começa no kart em pistas padrão europeu, né? Pista de corrida apropriada para corrida, eventualmente uma coisa de rua. Então são escolas diferentes. Quando um brasileiro que começou a carreira aqui ou foi para a Europa e tal, chega lá nos Estados Unidos, ele tem que se adaptar. E aí ele está encarando gente que já tem 10, 20 anos de bagagem ali diferente da dele, e ele tem que se adaptar e aprender muito rápido. Isso é uma coisa, né, muito importante para um bom piloto. O bom piloto ele tem que muito rápido aprender a dominar ali o carro, a situação, a pista, porque a gente não tem tanto tempo para treinar e se adaptar. Então a gente tem que se adaptar. E aí eu vou contar um pouquinho, né, o que acontece. Uma das primeiras coisas que te ensinam quando você vai para um oval é a mudar o seu ponto de foco. Você, quando anda num circuito misto, você está olhando a pista aqui 10 metros na sua frente, 20 metros na sua frente, né? Você está focando aqui na entrada da curva. À medida que você contorna, vai chegando no apex, você vai focando na saída da curva. Um oval é diferente. E quanto mais rápido é esse oval, mais lá na frente você tem que focar o seu, né, colocar o ponto de foco da sua visão. Os caras te falam, ó, se você olhar para a entrada da curva, você vai ter a percepção que ela é mais fechada, vai virar mais a direção e você vai perder a traseira, você vai bater. Então, quando você vai apontar na entrada da curva, e é engraçado, né, porque às vezes a curva é nesse formato assim, e eles chamam a entrada da curva de um número, né? A curva 1 e a saída da curva é curva 2. Para nós é uma curva só, né? Mas eles chamam a entrada de 1 e a saída de 2. Então, quando você está apontando aqui na 1, o seu foco tem que estar lá na 2. Você não está olhando aqui o que você está fazendo. Você olha aqui antes.
você tem que focar lá 100 metros lá na frente para mudar essa sua percepção, para você ver a pista mais aberta, e você vê que o carro dá conta de fazer. Então você tem que olhar muito mais lá na frente. A sua movimentação nos pedais tem que ser muito mais sutil. Você tem que ser muito mais suave no pedal, em tudo. No acelerador, por quê? 300 e cacetada por hora, você acelera o carro, o que ele faz? A frente levanta. Você freia, a traseira levanta. Né? Num circuito misto com menos velocidade, meio milímetro não faz tanta diferença aerodinâmica e tal, mas num oval a 300 e cacetada, esse meio milímetro da frente levantada ou da traseira, você perde a frente ou a traseira do carro. Então você tem que... Por isso é aquele negócio, você muitas vezes você está no acelerador com o direito e você vem suave com o pé esquerdo no pedal do freio, justamente para o carro não pitch, né? Não fazer esse pêndulo. Né? Quanto mais estável ele tiver, menos risco de você perder a frente ou a traseira. Nessas velocidades com a carga aerodinâmica, se você tirar o pé do acelerador brusco, é a mesma coisa que você pisar no freio, né? Pela velocidade e a carga aerodinâmica. E a mesma coisa com a direção também. Você tem que ser mais suave, muito preciso. Então você tem que ajustar ao teu jeito de guiar. Mas eu acho que os brasileiros conseguiram se adaptar muito bem. Né? O Emerson Fittipaldi era muito bom em tudo quanto era oval, o Gil era muito bom, o Elinho venceu 3 vezes em Indianápolis, né? Então, assim, o brasileiro vai lá, o brasileiro tem uma capacidade enorme de se adaptar, então isso aí não é dificuldade. Luiz, rapidinho, tinha diferença, tinha os 2 chassis, o mais longo para a Super Speedway e o mais curtinho. Tinha diferença na condução? Você sentia isso? Era muito gritante? É gritante, é uma diferença significativa, né? É o que eu falei, e quanto mais rápido você vai, mais significativa é essa diferença, né? É aquilo, qualquer movimento do carro, naquelas velocidades, a 380, a velocidade mínima em Fontana, se eu não me engano, é 380 e pouco. É muito rápido, de velocidade mínima. Né? Então, qualquer mexida brusca no carro faz diferença. Qualquer centímetro a mais entre eixos faz diferença. Né? Você muda o regulamento, a asa mais alta, mas faz... A gente sente essas coisas, Gildo. A gente vai treinando ao longo da vida inteira. Quando você fala assim, é 1 milímetro. Cara, 1 milímetro a gente sente e faz diferença. Né? Em qualquer coisa no carro de corrida. Senhores, infelizmente eu vou ter que parar aqui a live, porque o Felipe, ele está desesperado lá, sexta-feira à noite, ele está lá na emissora sozinho, está aqui no rádio, aqui no meu ouvido, por favor, pede para ele acabar agora, porque o Felipe está sozinho lá, a emissora está fechada, e aí ele está sozinho. Então, Felipe, seus pedidos foram atendidos, eu interrompi a live hoje. Mas, Luiz, você vai voltar conosco no Ao Volante e vai voltar no M50. O André Baltazar pediu para te agradecer. Você vai estar no especial de kart. Tá? Felipe, combinado. Tamo junto. Quando precisar, só chamar, avisar e a gente participa. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado, querido. Você está de volta, mestre. Já estão acompanhando também. Obrigado. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto!
Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.